evolução da civilização da Terra, sistemas prisional e judicial, dieta, estrutura celular, dispositivos etéricos, controle mental, reavaliação cambial, plano dos Illuminati para a Terra, futuro real, com saudações amorosas de todas as almas nesta estação. Este é Matthew. Fomos perguntados se existe algum aspecto particular da vida na Terra que os trabalhadores da luz possam se concentrar e acelerar a evolução da civilização. Por incontáveis eras, civilizações no planeta se desenvolveram graças ao tratamento desumano contra seus semelhantes e os animais. Portanto, o comportamento oposto, amor, bondade e respeito por toda a vida, deve ser o caminho para a evolução de uma civilização, e de fato é, querida família. As altas vibrações da luz que estão abrindo a mente e o coração, estão levando a sociedade à benevolência em todos os aspectos da vida. É verdade que o progresso está seriamente atrasado em algumas áreas e, aqui o comentário de um leitor é pertinente. Pergunta: gostaria de saber o que as almas na estação de Matthew dizem sobre os nossos sistemas judiciais, prisões e como isso está afetando a ascensão planetária e pessoal. Resposta: o aprisionamento pode ser uma escolha kármica. Apesar de um dos grandes males do seu mundo é a sua população que é prisioneira. Vemos o que vocês fazem. Em regimes opressivos, as pessoas consideradas dissidentes políticos estão trancadas sem recurso legal, privadas de necessidades básicas e frequentemente sujeitas à tortura, e que o tratamento dos prisioneiros de guerra é semelhante. Pessoas chamadas de minorias recebem longas sentenças por infrações legais menores e são enviadas para prisões, muitas vezes superlotadas, que fornecem pouco ou nenhum serviço de reabilitação, onde algumas reconhecidamente inocentes de suas acusações, no entanto, são consideradas culpadas em sistemas judiciais falhos ou corrompidos. No entanto, se indivíduos que cometem crimes de colarinho branco são condenados, cumprem períodos curtos de prisão em instalações que lhes proporcionam confortos e conveniências habituais. Frequentemente, as pessoas que têm problemas de saúde mental são colocadas em prisões, em vez de centros médicos, onde possam receber cuidados apropriados. E, por mais penetrante que seja essa injustiça, ela não tem efeito sobre a ascensão planetária. A Terra está se movendo constantemente em curso para seu destino na quinta densidade. Já a ascensão pessoal difere profundamente. Esta é uma questão de quão próximas as escolhas de alguém ao longo da vida adere a provisões de contratos de alma, que são parte de acordos de pré-nascimento com todos os outros que estão compartilhando suas passagens por este plano. Colocando todos os prisioneiros no mundo nesse contexto, a principal consideração é: a prisão é parte de algum acordo? Se for, o veredicto, justo ou não, apresenta a todos a experiência de crescimento que escolheram para completar as lições kármicas da terceira densidade ou ajudar os outros no acordo a fazê-lo e, se seguirem suas intuições para lidarem positivamente com novos desafios que mudam suas vidas, alcançarão o avanço desejado. Quando a convicção justa ou injusta não faz parte de um acordo, o mesmo potencial está disponível para o prisioneiro e todos os outros cujas vidas são afetadas. Entretanto, a amargura prolongada, a raiva ou a confusão, emoções não incomuns em pessoas que se deparam com situações difíceis, fora das escolhas de contrato de alma, podem impedir que suas oportunidades de reconhecimento as impulsionem para a frente em seus crescimentos. Outras considerações que pertençam a todos os prisioneiros, também, podem ou não ser disposições contratuais, o ato que levou à prisão, comportamento em relação a outros prisioneiros e ao pessoal da instalação, como o tempo de encarceramento é gasto e, em caso de liberdade condicional, escolhas de atividades, atitudes e novos ou antigos círculos de amizades.
Essa gama de possíveis reações é uma adição a todas as escolhas anteriores à prisão e é por isso que a população de prisioneiros do mundo compreende pessoas cujo status de ascensão é 3D, 4D, no caso de almas voluntárias de outras civilizações, densidades mais elevadas. A ganância e a corrupção andam de mãos dadas com o poder de exercer a ameaça de aprisionamento sobre as multidões e o que a sociedade faz sobre isso e o futuro dos muitos milhões que estão aprisionados é um fator significativo no ritmo evolucionário da civilização da Terra. Poucas pessoas sabem o que você fazem. Enviam energia de luz de amor para almas em campos de prisioneiros para que os líderes desses regimes opressivos ajudem a acabar com essa tirania. Mas é amplamente sabido que a redução de incidentes de crime exige condições remediadoras que, muitas vezes, levam a eles o desespero devido à pobreza, fácil acesso às drogas e armas, falta de educação e orientação, trabalho servil ou não e o preconceito em suas diversas formas. Historicamente, as reformas nessas áreas e outras com grande impacto, começam nas comunidades e se ramificam, ampliando e se elevando, até que existam programas nacionais de prevenção ao crime, justiça nos julgamentos e prisão, recursos educacionais e treinamento profissional para prisioneiros, assistência ao emprego após sua liberação e leis para impedir a discriminação contra ex-condenados e outras populações minoritárias. Também, existe uma necessidade de eliminação das prisões privadas. Quanto mais pessoas são condenadas, mais lucrativas são essas instituições e isso pode resultar em acordos financeiros mutuamente benéficos entre proprietários dessas prisões e juízes cooperativos. Também, vemos um progresso encorajador em seus procedimentos onde, alguns sistemas penitenciários e judiciais instituíram, até certo ponto, as reformas mencionadas. Criminosos de colarinho branco estão sendo condenados com mais frequência do que antigamente e o número de nações que aboliram a pena de morte está aumentando. Em resposta a crescentes vibrações, processos judiciais justos e sentenças equitativas, tratamento respeitoso de todos os presidiários e o fim dos campos prisionais e a cultura da punição capital virão de forma incremental. Quando a Era de Ouro da Terra estiver em plena floração, não haverá prisões em nenhum lugar do planeta. Pergunta: uma dieta vegetariana ou vegana ajudará a regenerar o DNA? Resposta: sim, em até certo ponto, quando a intenção é ajudar a acabar com a situação dos animais nas fazendas industriais e honramos a todos que escolherem essas dietas por esse motivo. No entanto, é a energia coletiva das atitudes gerais, crenças e atos de uma pessoa que determina a quantidade de luz que o corpo absorve e a luz é o que transforma as células de carbono em cristalinos, onde os filamentos de DNA inativos são reativados. Pergunta: se hoje as células de um humano altamente evoluído fossem examinadas num laboratório científico, a mudança das células baseadas em carbono para cristalinas seria mensurável? Em caso afirmativo, o que os cientistas fariam dessa mudança inexplicável no corpo humano? Resposta: se houver um método de medição preciso, haverá uma diferença detectável entre o tecido celular baseado em carbono e o tecido cristalino, todavia seus cientistas não saberiam determinar a causa. Corpos com células cristalinas tornar-se-ão um novo normal, na medida em que os indivíduos que vivem no planeta continuarem evoluindo suas almas encarnadas e os cientistas entre essa população saberão determinar como a luz afeta a estrutura celular de seus corpos. Pergunta: que conselho você daria sobre a implantação de dispositivos etéricos em nós? Por favor, poderia explicar quem os coloca, por quê, para que servem, mais importante, como nos livramos deles? Resposta: o que você chama de dispositivos etéricos é a codificação de DNA que mantém a memória celular específica intacta.
Os personagens das almas que vivem em várias civilizações conservam o conhecimento de suas origens e herança ancestral. No entanto, existem implantes físicos, alguns projetados para o controle da mente. Todavia, na antiguidade, isso era apenas um truque para criar medo. Quando as marionetes das forças das trevas desativavam as cadeias de DNA nas civilizações nascentes, para enfraquecê-las em todos os aspectos do ser, diziam as pessoas que haviam sido implantadas com uma substância não removível que não apenas controlaria suas mentes, mas que seriam herdadas por todas as gerações de seus descendentes. Qual a melhor forma de criar medo, cujas baixas vibrações alimentam e reabastecem os escuros, garantindo assim a sua sobrevivência? Na medida em que as civilizações evoluíram, essa reivindicação de implantação foi esquecida e éons depois, no tempo linear, os escuros da Terra conduziram um programa real de controle da mente. Condicionaram indivíduos cativos, através de maus tratos físicos, mentais e emocionais severos, e implantaram dispositivos programados que, quando acionados, faziam com que os indivíduos realizassem tarefas designadas. Homens foram programados para se engajar em tiroteios aleatórios e em seguida se suicidarem. Já a programação em mulheres era para transmitir informações confidenciais a pessoas específicas, realizando atos sexuais necessários e, depois, esquecer toda a experiência. No entanto, muito antes desses programas serem desenvolvidos, o controle da mente em massa foi administrado com sucesso por dogmas e escolas religiosas, que mantinham os povos ignorantes de tudo o que os escuros não queriam que fosse conhecido. Promoveram conceitos que, também, lhes serviam bem. Matar o inimigo é patriotismo e prova o amor ao país. Qualquer que seja a autoridade deve ser respeitada, isso é do seu interesse. Violência em arenas e coliseus e, milênios depois, em filmes e jogos para os seus entretenimentos. E, sempre que uma das miríades de atividades sombrias veio à tona, a mídia dominante a chama de teoria da conspiração, um rótulo que condena a credibilidade da informação verdadeira. Na medida em que a luz intensificada expunha cada vez mais escuridão, o controle da mente tornou-se cada vez menos eficaz. As trevas abandonaram seu programa de condicionamento para agirem sobre gatilhos estratégicos, mas não conseguiram impedir as pessoas de questionarem as autoridades em governos, religiões, mídia e setores econômicos, corporativos, de saúde, esportes, entretenimento, jurídicos e judiciários. Eles não podem impedir os povos de libertarem seu mundo do controle das trevas e, isso, meus queridos, está fortalecendo a evolução da civilização da Terra. Pergunta: todos os bilionários e multimilionários são Illuminati? A revalorização, Reval, vai tirar seu dinheiro e distribuí-lo para o resto da população? Resposta: não. Nem todos os indivíduos mais ricos do mundo são Illuminati. Apenas as fortunas que foram ilegal ou imoralmente acumuladas dos Illuminati aqui serão recuperadas e usadas para acabar com a pobreza em todo o mundo. O objetivo da revalorização da moeda é instituir um sistema econômico global baseado em metais preciosos. Essa era a base do dólar, antes que os Illuminati criassem um sistema pelo qual pudessem controlar o suprimento mundial de ouro, bem como lucrar muito com o comércio de moedas, assumirem os recursos nacionais dos países e manipular os mercados de ações, o que ampliava a disparidade entre aqueles que têm e os que nada têm do mundo. Naturalmente, os povos da Terra aprenderão o que as civilizações evoluídas sabem há muito tempo. A troca de bens pelos serviços e a ajuda a todas as pessoas no planeta permite que toda a população viva próspera e harmoniosamente em paz no mundo. Pergunta: Matthew e outros mensageiros da luz sempre disseram que os Illuminati queriam estabelecer um governo mundial, mas perderam o poder para fazer isso. Recentemente li um artigo sobre um governo global unificado que soa como o plano dos Illuminati. Por favor, pergunte a Matthew sobre isso. Resposta:
sem saber que artigo afirmou sobre um governo global unificado. Só podemos falar sobre o que sabemos. A nova ordem mundial e o governo mundial único são duas designações para o regime autoritário que os Illuminati planejavam implementar, depois de terem eliminado a maior parte da população mundial por meio de guerras, pandemias, poluentes tóxicos e fome. Eles pretendiam deixar um número suficiente de pessoas sobreviverem para cultivar e preparar sua comida, fornecer assistência médica e educação, limpar casas e prédios públicos, fornecer transporte, serviços públicos, roupas, construção, paisagismo, reparos, em resumo, uma população de servos que supriria qualquer coisa que os Illuminati desejassem. Existe um mundo de diferença entre esse plano e o que está no futuro da Terra. Os melhores aspectos de suas atuais filosofias de governo serão integrados num que servirá a todos os povos do mundo, com leis universais e honrando a natureza como base e indivíduos internacionalmente respeitados pela sabedoria, prudência e integridade moral escolhidos como líderes. Essa forma de governança, que no tempo linear está em fase de discussão e planejamento, está florescendo no contínuo e a população cheia de alegria está prosperando. A consciência espiritual e evolução avançada substitui o dogma religioso criado pelo homem e as leis injustas. Opressão e guerra será história, assim como castas e outras formas superficiais de divisão, e toda a humanidade compartilhará da abundância da terra. Amados trabalhadores da luz, vocês são a vanguarda dos movimentos de fortalecimento que, finalmente, manifestarão esse mundo. Nunca estão sozinhos neste serviço ao povo da Terra. O amor incondicional de Deus e todos os outros seres de luz ao longo deste universo estão a apoiá-los a cada passo do caminho. Amor e paz. Suzanne Orr.